Essa aqui. Boa noite, está começando Duda Talk Show. E é assim, gente, o programa é assim. Olha, vamos com a piada de hoje, que não é uma piada, é uma história muito interessante. Eu não sei porque eu me dou muito bem com as histórias de loucos, né? De louquinho, assim. Acho que existe uma afinidade e tal. Numa cidade do interior, de onde veio meu caro Gui. De onde é mesmo, Gui, que você veio? Hã? De onde? Putz, fala de novo. Santana de Tararé. Santana de Tararé. Sabe, cidade pequena tem aquela coisa, o padre que todo mundo conhece, né? Tem o doidinho da cidade, né? Tem aquela que era a freira, tem... E lá faz um calor do cão, né? Calor rachando. Era meio-dia embaixo do sol quente, doidinho, chegou no muro no meio da cidade e encostou o ouvido e ficou... Aí passou um cara lá, o cara olhou e falou, pô... Foi lá e encostou também. Passou um tempo, sol rachando, já era quase 1h da tarde, 6 pessoas com o ouvido no muro. Aí um falou assim, pro primeiro, né, que foi o que chegou, falou, amigo, não tô ouvindo nada. Ele falou, tá assim desde cedo. Foi péssimo. Eu sei, foi péssimo, mas se não fosse péssimo, não seria tão bom. Por osmose, vai indo aí que ele entende, ele... Senhoras e senhores, que prazer que eu tenho hoje de apresentar esse programa com esse cara especial. Vamos falar de dermatologia, entre outras coisas, porque ele, além de ser um médico, que vai falar dessa área tão importante que é a dermatologia, ele é um influenciador digital e um gato. Meu amigo Fábio Gontijo, vem pra cá, Fábio. Muito bem, senhoras e senhores, Fábio Gontijo. Que legal ter você aqui, Fábio. Ô, Duda, muito obrigado pelo convite, prazer participar. Já essa nosso bate-papo já está demorando, né? Sim, demorando já. Com certeza. Mas finalmente estamos aí. Você já conhece o Fábio Gontijo, gente? Esse menino ele já andou muito por aí. Fala um pouquinho da sua história para o pessoal lembrar de você. Então, esse menino tem 40 anos, né, na verdade. Meu Deus então, do assim... céu! Qual que é o seu segredo? Eu sou de Divinópolis, do interior de Minas. E eu mudei para Belo Horizonte com 14 anos para estudar. E aí eu formei em teatro nessa época, né? Fiz 3 anos de teatro e aí passei em medicina e tive que largar teatro. E aí eu formei em dermatologia depois, especializei, esqueci desse mundo todo aí, sabe? Das artes e tudo mais. E aí, depois de uns 10 anos de exercício da profissão, começou a me vir uma necessidade de levar para as pessoas as informações que ficam muito fechadas no universo da medicina hoje. Porque a gente sabe que informação de qualidade, além da medicina por si só, ela chega muito pouco no brasileiro. Então, assim, se você for pensar quantas pessoas fazem consultas anualmente no dermatologista para olhar as pintas, para prevenir câncer de pele, é muito pouco. Então, assim, tanto essa necessidade de levar as informações me fez a ter um programa numa outra emissora, há 5 anos atrás, quanto de desenvolver também tecnologias que estivessem ligadas ao diagnóstico à distância, ou pelo menos à informação desses pacientes. Então, tudo isso me despertou, né, a necessidade de ir para essa área mais midiática, porque no fundo, o que a gente precisa mesmo é que as informações estejam isentas de publicidades, porque o que a gente vê hoje de informação está muito ligado à publicidade, e de pessoas que realmente queiram fazer bem, né, aos pacientes hoje, né? Assim, digo assim, no meio público. Você acha que agora, recentemente, que surgiram muitas clínicas, né?
abriu-se muitas clínicas falando em pele, as pessoas têm mais preocupação com o rejuvenescimento do que com a saúde da pele, né? Ninguém quer tratar pereba. A verdade, a gente chama na os dermatologistas têm uma palavra que a gente sabe que as pessoas usam, que é pereba. Né? Tudo que é dermatologia, que é doença... O tal do perebento, o né? pereba, exatamente. Perebento. Então, assim, até na própria dermatologia, assim, claro, existem dermatologistas seríssimos, né? Assim, existem muitos Lógico, dermatologistas. claro. Mas, assim... A grande maioria. O pessoal acabou que, assim, as outras profissões, elas foram ali no Botox, na harmonização e tudo, mas as doenças de pele, realmente, ninguém quer mexer. Né? Ô, Fábio, a gente tem muita coisa para falar dentro do teu assunto, mas vamos começar daquela coisinha assim, aquela pintinha que o cara tem, que o cara fala assim, pô, é só uma pinta, e aquilo vai coçando, e aquilo vai incomodando. Qual é o perigo e como é que a pessoa consegue... antes de consultar um especialista, de olhar e tem alguma forma, a pessoa fala assim, tem alguma diferença? Vou começar um pouquinho pior, tá? Começar um pouquinho pior. Aquela pintinha no couro cabeludo, uma pinta no couro cabeludo que quase ninguém vê, que às vezes, se você tiver uma esposa, pode ser que um dia ela esteja mexendo no seu couro cabeludo e ela vai te pegar pelo braço e vai te levar para o consultório para consultar, porque é assim que o homem vai consultar, hoje em dia. Né? É a esposa trazendo, fala assim, aqui, ó, não quis vir, eu tive que trazer arrastado e tá com essa pinta aqui. Então, assim, já coloquei aí um local polêmico, porque é um lugar que, se você não... as pessoas por si só já não olham, mas é muito difícil de ter alguém que acompanha, e que é um local frequente de câncer de pele. Então, assim... Então, os alertas eles vão para todos os lados, né? Tanto para as pessoas ficarem atentas com regiões que não são comuns. Então, não é aqui, não é aqui, é aqui e outras áreas, né? Outras áreas tem que ficar ligado também. Tem que ficar ligado, poxa. Tem que ficar ligado, tem que olhar tudo, cara. Só um pouquinho. Tem que olhar tudo. E... Então, aí sim, principalmente. E essa área aí, cara, é uma área que se você for descer um pouquinho mais para baixo dessa região que você falou, aí fica mais complicado ainda. Fica. Né? Porque, na verdade, existe muito tabu em relação a isso. Né? Então, assim, e às vezes o paciente que vai chegar assim para consultar, ele já chega já tremendo. Né? Nada a ver comigo, pessoal, nada. Eu só perguntei porque tem um amigo... Que tem um amigo, é pro seu TCC, né? Hã? É pro seu TCC. É pro meu TCC. É que eu tenho um amigo, uma pintinha e tal, e aí... Exatamente. E aí é uma região também que desenvolve câncer de pele. A gente sabe que as verrugas nessa região, quando elas começam a crescer muito, elas também desenvolvem, né, o carcinoma espinocelular. Não é que nome feio. Mas como é que é o nome? Carcinoma espinocelular. É um tipo de câncer que dá metástase. E assim, e as pessoas não gostam de ouvir isso. Sabe? E como é, por exemplo, como é que a pessoa reconhece se é uma verruga, É uma verruga, só que é uma verruga que começa a ficar feia. Ela começa a sangrar, ela começa a dar casquinha. Só que não é para chegar nesse ponto. Deu a verruga, já é para ir no médico. Né? O ideal é que o Qualquer brasileiro... verruga, Fábio, a pessoa está lá, pintou uma verruga, que nem minha sogra, no nariz, mas assim, verruga no braço, na perna, pintou uma verruga diferente... Eu falei especialmente das genitais, porque as genitais têm alguns subtipos que são mais propensos a dar câncer de pele. Agora, beleza, no resto do corpo, todo tipo de lesão, ela é necessário, né, que seja avaliado por um dermatologista. Por isso que a gente sugere que façam consultas regulares. Né? E o que eu sinto falta, e aí entra, né, alguns outros projetos meus, é que isso seja fotografado anualmente, talvez até pelo próprio paciente. Então, em breve vocês vão ver por aí algumas coisas relacionadas a isso, porque isso é necessário. E eu não estou falando daqui, de você, de mim aqui, não, que a gente pode ir ali no dermatologista. Não estou falando daquele paciente que mora no interior do Brasil, que a gente sabe que mal tem um clínico para consultar ali, entendeu? Então, assim, essa formação toda aí de reconhecimento de câncer de pele, ela é rara já aqui em São Paulo, não, porque aqui tem tudo, né? Mas você imagina lá para o interiorzão,
Tem o padre, igual você falou. É O padre, verdade. o mau médico e É verdade. Tem uma pergunta, o Jorginho? doidinho. Falei de Opa, verruga nas tudo bom, partes meu caro? baixas. Boa noite. E aí o Jorginho já vai se manifestar. Vamos ver. Fábio, eu nasci com muita sarda, né? Como que fica as sardas nessa questão das pintas, o que que é sarda, o que que é saudável, o que não é saudável? Aham. E a outra pergunta é, as cores de pintas e manchas que aparecem têm diferença de... Boa. Boa. É O isso aí. paciente com sarda, já aquele paciente que na hora que ele entra no consultório, assim, a gente já olha para ele assim, por quê? É um fator de risco a mais, não quer dizer que vai ter câncer de pele, mas é um fator de risco a mais para ter câncer de pele. Eu nasci com sardas, Fábio. Não, mas fica tranquilo, assim, na verdade... É um fator de risco a mais. É um fator de risco a mais, Muito ou seja, mais. quer dizer que você tem que ter um pontinho a mais de atenção, né? E assim, e aí o que a gente pensa, né? Então esse é um paciente que ele tem que ser avaliado com uma frequência maior do que os outros. Em relação à cor de pinta, assim, para ser bem direto também, porque as pessoas não gostam de ficar ouvindo sobre isso, então eu tento sempre ser incisivo sobre essas questões. Pinta que tem mais de 2 cores, elas são as mais preocupantes. É. Não quer dizer que a pinta vermelha não tenha problema, a pinta toda preta não tenha problema, mas se a pinta tem castanho claro, castanho escuro, rosa, branco, poxa, aí você já, né, já fica mais atento. Então, como eu disse para ele, é um fator de risco a mais para você falar assim, essa pinta... E assim, não espera. Mas eu vou para um rápido intervalo para amigos e apoiadores e voltamos já.